Vamos então para essa segunda parte que a gente vai trabalhar a questão da queda de Jerusalém, né? Então agora a Assíria estava sendo destruída e atacada ali na época do Josias e ela vai simplesmente desaparecer, ela vai sair da história antiga a partir de agora, e nós vamos ver daí a partir de então uma grande disputa entre a Babilônia por esse território do Levante e o Egito, e quem vai levar melhor é a Babilônia. Então é importante agora a gente entender um pouco sobre a Babilônia em si e o que tem de diferente nela em relação à Assíria, porque nessa diferença está também a razão pela qual o reino de Israel foi destruído e o reino de Judá acabou sobrevivendo, né? Então esse é um detalhe bem importante. Então o que acontece? Quais são as características da Babilônia? Então a Babilônia ela fica é um império que surgiu a partir de uma única cidade, que é a cidade da Babilônia, que fica lá no sul da Mesopotâmia, então bem no extremo sul. Então, para os irmãos imaginarem, pensa assim, ó, você tem o Iraque inteiro, tá? Então, o Iraque é basicamente a Mesopotâmia, mais a Síria no norte. Então, você tem dentro do Iraque, a parte norte do Iraque, que é onde fica Mossul, por exemplo, é a região de onde era a Síria antigamente. A parte bem sul de Judá, onde fica hoje Bagdá, fica perto de onde era a Babilônia nos tempos bíblicos. Então ele é bem longe, lá no sul do Iraque. É uma região bem distante assim do território de Judá. Por que é distante? Porque você não pode atravessar, por exemplo, ele fica aqui fica a Babilônia e aqui fica Judá. Só que não dá para atravessar em linha reta assim, porque ali é o deserto da Arábia, que não dá para atravessar. Então você tem que fazer este caminho assim, ó, que é justamente o C, que faz a volta nas áreas habitáveis e pelas regiões com rios, né? Então é bastante longe assim a Babilônia. Babilônia é uma cidade que era chamada Porta dos Deuses. Esse é o significado de Babel e Babilônia, é a Porta dos Deuses. Por isso que essa é aquela história da Torre de Babel lá no início de Gênesis. E era uma antiga cidade sagrada para os mesopotâmicos. Então ela é uma cidade importante, sagrada, antiga, entre aspas, assim, uma cidade de padre, né? Porque ela tinha esses centros religiosos muito importantes, né? Do culto de Marduk, do culto de vários deuses mesopotâmicos, Ishtar, por exemplo, e outros também. Então, tanto é importante esse centro na antiguidade que dali que vem a narrativa da Torre de Babel, lá da Bíblia, né? Então, ali seria que meio que o coração para onde a humanidade se espalha, né? essa Babel de todos esses povos. E ela não teve muitos períodos de expansão como império. Assim. Ela ficou muito famosa lá no século XVIII a.C. Para ter uma ideia, nós estamos falando da história da queda de Jerusalém no século VI, 7 e 6 antes de Cristo. Aqui é século XVIII que eu estou falando, que é mais de 1000 anos antes, né? Então, desse 1000 anos antes da história bíblica ali, nós tivemos o grande Hammurabi, né, que é famoso pelo código de leis e tal. Então, é um dos momentos de expansão antigos da Babilônia, mas fora do Hammurabi não teve mais. Então, o grande império expansivo mesmo é a Síria, que está logo no norte e que está muito mais perto de Israel e Judá. Então, o grande medo de Israel e Judá sempre foi a Síria, não a Babilônia. A Babilônia é longe demais. Tem um episódio, inclusive, né, do próprio Ezequias, né? O Ezequias, ele recebe uma visita, depois que ele se salvou lá da Síria, ele recebe uma visita de uma comitiva da Babilônia. E ele mostra todos os tesouros do palácio dele lá, é bem de boas. Porque não é um povo que está longe demais. O Isaías fala para ele, não, é esse povo que vai vir atacar aqui. Então, porque é longe demais, ninguém imagina que a Babilônia vai chegar tão longe assim em termos de império. Qual é a diferença do imperialismo da Babilônia em relação a outros imperialismos que eles tiveram? Então, primeiro que eles têm, como todo império, uma cobrança de tributos dos vassalos, que nem a Síria. Quer dizer, vão cobrar imposto. É para isso que eles vêm e atacam.
eles também têm uma invasão dos territórios insubmissos, quer dizer, eu não quero participar disso aí, eu vou invadir e vamos tomar na marra, como a Síria, como todo mundo. Eles também têm uma pilhagem dos territórios conquistados, como a Síria, ou seja, quando você faz uma guerra, a primeira coisa que faz é roubar tudo que tem, né? Todos os impérios fizeram isso e fazem isso até hoje, né? Os Estados Unidos invadiu o Iraque, a galera foi e se atirou nos tesouros lá do Saddam Hussein, tomaram tudo, né? Então faz parte, roubar numa invasão é da guerra e todos fazem, né? Menos os irmãos que são crentes e não entram em guerra e não saem tomando as coisas dos outros assim, né? Mas é dos impérios fazer isso e a Babilônia não é diferente. O que vem de diferente em relação à Síria é a política de desenvolvimento. Porque o que eu expliquei em outra aula para você sobre a Síria, já faz tempo essa aula, acho que foi ano passado, né? A Síria, ela fazia o seguinte, ela pegava a população local e transplantava para outros lugares e trazia gente dos lugares para o mesmo lugar e colocava no lugar uma grande administração assíria muito pesada. E essa administração assíria continuava a produtividade do território, então ela desenvolvia as regiões conquistadas, continuava plantando, produzindo para quê? Para continuar recebendo tributos todo ano deste lugar conquistado. E com uma grande administração assíria, por isso que ele era um trator assim, de aculturação para meio que botar todo mundo no mesmo esquema assírio. O caso da Babilônia não, ela concentrava tudo apenas na Babilônia e seus arredores. Então toda a riqueza conquistada nos lugares era trazido para a Babilônia e servia para incrementar o próprio palácio. Então eles traziam o melhor que tinha das províncias para lá e ficava tudo ao redor da Babilônia. Por isso a grande construção da cidade da Babilônia, né? Se torna essa grande metrópole dessa antiguidade, maior inclusive do que a Nínive e as outras que tiveram lá na Síria. Então o que acontece? O que eles traziam dessas províncias? Basicamente a nobreza e a elite burocrática. Nobreza então, quer dizer, reis, os príncipes, por exemplo, Daniel é um membro da nobreza que o texto bíblico diz que foi levado lá para a Babilônia. Elite burocrática, então escribas, pessoal que sabe trabalhar no palácio, quem sabe fazer conta, quem sabe fazer a parte administrativa do palácio, de compra e venda e etc. Sacerdócio, que também é uma parte burocrática, né, importante. Então, é essa turma que é levada. Por isso que você tem o Ezequiel, que é do sacerdócio, lá na Babilônia. Né? Ele está trabalhando na função burocrática lá da elite. Então eles botam essa galera para trabalhar na estrutura do império. E não é assim para carregar pedra aqui no Egito, né? É para trabalhar na estrutura. Por isso que tem as histórias de Davi e os amigos dele trabalhando no palácio. Né? Isso que eles estão fazendo lá. O que acontece com a província da Babilônia lá? O pessoal que ficou lá? As províncias ficam abandonadas, ficam à própria sorte. Então, se virem os que sobraram aí, nós não vamos cuidar de província. Eles não fazem esse trabalho grande, assim, de manutenção ou até de imposição de algo babilônico lá na província. Então essa é uma característica muito diferente da Assíria, né? A Assíria tem um peso grande no local e a Babilônia não, ela deixa largado lá. Por isso que você vê na narrativa lá de Jeremias, quando tem as invasões babilônicas, tem uma galera que foge para o Egito, né? Muita gente foge para o Egito. Lembra da invasão de Israel? Muita gente fugiu para Judá. No caso dos judaítas, eles fugiram para Babilônia. E lá eles vão fundar colônias na Babilônia. Por isso que você chega no Novo Testamento, tem um monte de gente judeu vivendo no Egito. Né? Jesus foge para o Egito, porque tem muita colônia judaica lá. Né? Muita colônia judaica, principalmente em Alexandria. Né? Uma das grandes colônias judaicas é em Alexandria. Então, o Apolo, por exemplo, é de Alexandria. Então você tem, né, uma grande comunidade judaica que se forma lá e que carregaram o próprio Jeremias na marra lá para o Egito.
Então, e essa turma que foi para o Egito é mais uma classe média, assim, não. Quem tem condições de reconstruir a vida no Egito, né? Tu não vai como, né, como uma pessoa, como um refugiado, digamos assim, né? Então, e só que tem a pobretaiada que fica, né? Aí tem os pobres que estão ficando na terra. Pobre sempre se rala, né? Essa é a grande constante da história, né? A história tem, tudo é muito diferente, mas ela tem uma constante. Qual é a constante da história? Quem se rala é o povo, principalmente o povo pobre. Isso aí que se quebra totalmente. Então ficou os pobres do jeito que deram para viver lá em Judá. Então o investimento todo dentro da cidade da Babilônia. Lá é que está essa potência de investimento. E a Babilônia em si, ela se torna um grande encontro de culturas. Então ela vai trazer gente de todos os impérios, os reinos conquistados, vai trazer gente desses lugares e vai fazer então da capital esse grande centro do império. Por isso que a palavra-chave para entender a Babilônia é convergência. Então tudo vai para dentro da Babilônia, essa é a grande palavra. Vai para dentro da Babilônia e a riqueza vai para lá. E aí vem justamente essa parte do embelezamento da cidade. A Babilônia se torna essa palavra que hoje a gente diz assim, o cara está construindo uma Babilônia. Por que a gente usa essa expressão? Porque Babilônia é uma suntuosidade muito grande, ficou como um referencial de suntuosidade, de grandiosidade, de megalomania, assim. Então isso é essa grandiosidade. E o ápice dessa Babilônia, da beleza, da grandiosidade, é com Nabucodonosor II. Ele é o grande rei que faz isso. Então ele faz o embelezamento do capital. Se você for a um museu em Berlim, por exemplo, vai encontrar as portas de estar da Babilônia, com ladrilhos esmaltados, azuis, assim, de uma beleza, assim, de uma exuberância, porque o tijolo esmaltado é caríssimo de fazer, né? É um processo muito caro, assim, precisa de grandes artistas para trabalhar isso. Então, você vê isso, eles trouxeram muitos artistas e arquitetos que importaram de todo o império. O sistema latifundiário foi ampliado ainda mais, porque o sistema todo funcionava o quê? Uma produção agrícola ao redor dos templos e palácios. Isso foi ainda mais aumentado, ampliado, né? Então, quer dizer, se tinha antes um pequeno camponês ao redor da Babilônia vivendo, agora não tem mais. Ele é totalmente incorporado nas grandes estruturas de produção agrícola da Babilônia do seu entorno, né? Então ele se torna esse encontro de tradições e culturas, né? Com essa arquitetura exuberante, né? Reza a lenda que o Alexandre o Grande, quando chegou na Babilônia, que ele foi conquistando tudo em direção ao Oriente, chegou na Babilônia, ele ficou absolutamente extasiado, assim, olhou aquilo lá e ele nunca viu um negócio desse tamanho. Ele veio da Grécia, né? Só que a Grécia clássica, com o seu Partenon, aquela beleza toda lá da arquitetura grega, não tinha nada tão monumental e tão gigantesco como a Babilônia. Então a Babilônia era uma cidade gigantesca, enorme, talvez 400 mil habitantes, coisa que os gregos jamais imaginariam ter na vida deles, né? Então uma grande arquitetura. Então por isso, né, a Babilônia se torna um símbolo bíblico, inclusive, de extravagância, né? E é por isso que Babilônia vai aparecer lá no Apocalipse também, né, como um símbolo, né? Então a Babilônia, a grande meretriz e tal, isso é uma referência dessa Babilônia aqui. Claro que não é a mesma Babilônia, mas a referência simbólica a essa Babilônia permanece no imaginário judaico até o Apocalipse. A Babilônia tem algumas fases imperiais, né? Eu mencionei antes o Hammurabi, né? Então, que é a época do primeiro Império Babilônico, foi ali pelo século XVIII a.C., então tem uma expansão, e é ali na época de Hammurabi que surge esse código de leis, né? Alguns têm como o primeiro código, não é o primeiro, mas é o que ficou mais famoso, assim, de tentar colocar uma lei dentro do império inteiro. E um ano novo, lá eles celebravam, então, um ano novo chamado Akitu. O Akitu é interessante, né? Uma celebração que dura 14 dias em que se celebra o ano novo, quer dizer, quando todas as coisas vão ser renovadas e aí eles cantam o hino da criação, o Enuma Elish, fazem a representação teatral da vitória do deus Marduk sobre o caos, a Tiamat,
e aí ele instaura a ordem no mundo e cria o mundo. Então eles celebravam isso tudo. E os judaítas estavam lá no exílio vendo essas festividades e tentando se manter como povo no meio dessas festas deles lá. Mas o período mais famoso da Babilônia, de fato, é o chamado Império Neobabilônico, que é justamente a partir de 609 a.C. Então esse império, nessa época, de dois reis muito famosos, que foi o Nabopolassar, que começou essa expansão. O Nabopolassar é o que venceu a Assíria e passou a ser o império local, mas ele morreu na sequência, e aí o filho dele, Nabucodonosor II, ele assumiu o trono. E esse Nabucodonosor II é exatamente o Nabucodonosor do texto bíblico, né, o que aparece em Reis e Crônicas e que aparece nas histórias de Daniel. Então, a partir da época do Império Neobabilônico, nós temos essa grande centralização produtiva na Babilônia e em arredores, né, essa grande ampliação e embelezamento da Babilônia, e se torna então uma cidade imperial meio que para sempre, assim, né? A Babilônia se torna uma cidade imperial porque dura por muito tempo. Ela continua uma cidade muito importante, 70 anos depois, quando a Pérsia vem e toma a Babilônia com o imperador Ciro, né? Então durou 70 anos esse império da Babilônia. Vem o imperador Ciro, toma a Babilônia e ele mantém a Babilônia como uma cidade muito importante dentro do império, com muito prestígio, assim, né? Então, para verem assim o que significa a Babilônia, e ela tem essa importância fundamental dentro da história bíblica, né? Apesar de ser um império relativamente efêmero, né? Ele durou apenas 70 anos, comparado com a Síria, que tem séculos de existência. A Babilônia foi só 70 anos. Mas esses 70 anos eles deram uma bagunçada em toda a história da Bíblia, né? Então, claro, debaixo da autoridade de Deus, né? Porque Deus usa a Babilônia para cumprir os seus propósitos, e Deus usa a Babilônia para castigar o próprio povo de Judá, né? A Bíblia fala nisso, né? Que Deus levanta esses impérios e potências para o castigo dos pecados do seu povo, né? É o que os profetas vão falar depois, né? Que Deus levanta a Babilônia, levanta a Assíria e todos eles, porque Deus é o Senhor do universo, certo? Então esse aqui é a parte da Babilônia que nos interessa entender, e aí depois então a gente vai aí para parte da invasão em Judá e como acontece essa destruição então do povo de Judá.